Só hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 2 para Atuário. Na aula de hoje falaremos sobre equações diferenciais de primeira ordem. Na primeira parte faremos uma introdução sobre equações diferenciais ordinárias e campo de direções. Na segunda parte falaremos sobre um dos métodos para resolver equações diferenciais ordinárias, equações separáveis e na parte 3, o método do fator integrante. Estamos seguindo o livro do Stuart, volume 2, e também auxílios para fazer gráficos do software MAS. Primeira parte, introdução às equações diferenciais. O que são equações diferenciais? Equações diferenciais são equações que envolvem funções e suas derivadas. Então temos equações diferenciais que envolvem funções de uma variável e equações diferenciais que envolvem funções de duas ou mais variáveis. No caso, quando temos funções de uma variável, então as equações envolvem tanto a função como suas derivadas, temos as equações diferenciais ordinárias. Então aqui nós temos, por exemplo, uma função de y igual a y de t. Temos as suas possíveis derivadas de primeira ordem, y', derivadas de segunda ordem, y duas linhas, e assim sucessivamente. Podemos ter funções que dependem só de t, que não dependem de y, e então podemos ter relações, né? Uma equação diferencial ordinária vai fazer uma relação entre a função e suas derivadas. Por exemplo, y' mais y igual a 3t. Então, essa daqui é uma equação diferencial ordinária porque envolve uma função de uma variável y igual a y de t e suas derivadas, no caso, derivada de primeira ordem. Então, é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem por envolver só a derivada de primeira ordem. Então, a ordem da derivada está relacionada aqui com o maior grau da derivada. E temos as equações diferenciais parciais, que são equações que envolvem funções de duas ou mais variáveis e suas derivadas. Por exemplo, se a gente tiver uma função u que depende de x e de y, uma equação diferencial parcial, por exemplo, envolve as derivadas tanto de x como de y com relação a y. Então, por exemplo, temos a derivada de u com relação a x mais uma constante que multiplica a derivada de u com relação a y igual a zero. Então, temos uma equação diferencial parcial. O foco dessa disciplina, essa primeira parte da disciplina de Cálculo 2, é ver as equações diferenciais ordinárias. Primeiro, as de primeira ordem, então vamos resolver equações de primeira ordem, e depois vamos ver um método para resolver a equação diferencial de segunda ordem. Então, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é que é uma função, é uma equação que envolve a primeira derivada mais a própria função e outras funções que dependem apenas da variável independente. Então, no caso geral, nós podemos representar y', que é a derivada de y com relação a t, igual a uma função que depende tanto de t como de y. Tá? Descrevendo de uma maneira mais compacta, ou a derivada y', né, também pode ser representado como dy dt. Tá?
Nessas aulas eu vou usar mais a notação y' por ser mais compacta e mais rápido de escrever. Então, equações diferenciais de primeira ordem, por exemplo, y' igual a y. Então, essa daqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Podemos ter y' mais y igual a e elevado a t. Então, e nesses dois casos, o lado direito, se a gente isolar, deixar isolado do lado esquerdo a derivada, no lado direito da equação é a função f que depende de t e y. Então, nesta segunda equação, nós passaremos o y para o outro lado, ficaríamos com e de t menos y, e então este lado direito seria a nossa função f. Então, qual que é o objetivo nosso? O nosso objetivo é, sabendo a relação da função com as suas derivadas, nesse caso com a derivada de primeira ordem, encontrar quem é a função y. E o que significa saber a relação, né, da função com a sua derivada de primeira ordem? Isso significa, né, que conhecemos todas as inclinações das retas tangentes às curvas y igual a y de t em cada ponto do plano yt. Tá? Então, se a gente tiver o plano yt, a equação diferencial ordinária de primeira ordem nos fornece que em cada ponto, então se a gente pegar um ponto aqui, t0, y0, neste ponto nós não conhecemos quem é y, mas nós sabemos quem é a inclinação da reta tangente à curva y nesse ponto. É isso que nos fornece a derivada. Então aqui se a gente desenhar uma reta tangente à curva que nós não conhecemos, essa inclinação, a inclinação dessa reta é dado exatamente pela equação diferencial, substituindo os valores de t0 e y0 na equação. Então aqui nós teríamos esta inclinação, que a inclinação é y', é f de t0 y0. Para cada ponto do plano t0 y0, nós podemos desenhar uma reta tangente à curva y, ou todas as curvas possíveis y, e desenhar essa reta tangente, porque nós conhecemos a inclinação da reta tangente e conseguiríamos desenhar. Então, o objetivo é encontrar quem é y, sabendo as inclinações da reta tangente, das retas tangentes a y. Bom, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar este exemplo y' igual a y. Quem seria a função que satisfaz essa equação? Ou seja, que função satisfaz que a função é igual à própria derivada? Então aqui nós vamos por tentativa, né? Relembrando no cálculo 1, que função que eu derivo que dá ela mesma? Bom, se a gente pegar a função y igual a e elevado a t, a gente sabe que a derivada dessa função é própria e de t. Então, nós temos que a derivada é igual à própria função. Então, essa
função y igual a e de t satisfaz a equação y' igual a y, porque se a gente substituir aqui, o y' é e de t igual a e de t, que é o y. Então, uma solução possível é a y igual a e de t. Mas será que é a única? É a única solução possível? Não, não é a única, porque a função y igual a uma constante vezes e elevado a t também satisfaz a equação y' igual a y. Porque se a gente derivar essa equação, y' vai ser quanto? A derivada da constante vai para fora, né? Então c vezes agora a derivada de e de t, que é a própria e de t. Ou seja, é igualzinha. Então, a y igual a c vezes t, c vezes e de t, também satisfaz a equação y' igual a y. E percebam que essa equação y igual a c vezes e de t, c pode ser qualquer constante. Sendo qualquer constante, existem infinitas soluções possíveis para esse problema. Então, se a gente desenhar essas curvas possíveis, né? Então, quem são essas curvas possíveis? Essas curvas possíveis, por exemplo, se a gente fizer aqui a nossa função y igual a exponencial de t, multiplicar por uma constante que vai aqui de menos 4 sobre 2, variando de 1 em 1 até 4 sobre 2, e plotar todos esses gráficos, nós temos todas essas funções exponenciais possíveis. Então, se a gente tiver com a constante c negativa, nós temos essa daqui, a parte de baixo, então com o exponencial decrescente. Se a gente tiver com constante positiva, a gente vai ter essas exponenciais constantes. E todas essas daqui satisfazem a equação diferencial y' igual a y. Bom, mas esse daqui foi um por tentativa, relembrando, né, lá que a y, que a derivada da exponencial é própria exponencial. Mas a gente também poderia seguir um outro caminho na tentativa aqui de buscar a solução para esse problema de y igual a y. Nós poderíamos passar o y dividindo. E aí nós teríamos então que y' dividido por y é igual a 1. E aqui nós poderíamos relembrar que o lado esquerdo é a derivada do módulo do ln. Então, esse lado esquerdo é a derivada do módulo do ln de y. Por quê? A derivada do ln de x é 1 sobre x. Agora, de uma função composta, então é y' dividido por y. Então, aqui nós temos o lado esquerdo da equação sendo a derivada do ln do módulo de y, e aqui do lado direito fica 1. Integrando dos dois lados, né, porque se aqui se o lado esquerdo é a derivada, se eu integrar, a integral da derivada é a própria função. Então, se a gente integrar dos dois lados, com relação
a t, nós vamos ter que o lado esquerdo, o resultado da integral é o ln do módulo de y, e o lado direito é t, e aí vou pôr a constante de integração c. Aplicando o exponencial dos dois lados, da base e, então nós vamos ter que o e do ln do módulo de y é o módulo de y igual a exponencial de e mais c. Nós podemos separar essa constante, então ficamos com e vezes uma constante que é uma outra constante, mas é constante, vezes e elevado a t, e temos o módulo de y, que nós podemos tirar o módulo, e então nós ficamos com y igual a mais ou menos, vou chamar de uma constante aqui c minúsculo, que multiplica exponencial de t. E essa constante aqui, mais ou menos e minúsculo, como ela é uma constante arbitrária, ela pode ser negativa, pode ser positiva, então esse sinal pode estar embutido na própria constante, né? Então, essa função aqui é exatamente essa no quadrado rosa. É essa daqui. Opa, essa daqui. Isso, essa daqui. Então, é a mesma função. A gente obtém a mesma função. Então, a gente pode ir pela... A gente foi pela tentativa 1, que nós não resolvemos assim, manipulando algebricamente. Nós lembramos das derivadas do cálculo 1, da parte de derivada. E a segunda tentativa, aí sim, nós deixamos a função e a sua derivada ali do lado esquerdo, porque a gente enxergou uma derivada, o resultado de uma derivada, que no caso é a do ln do módulo de y, e aí integrou dos dois lados, e aí resolveu. Essa segunda tentativa norteia os métodos de resolução de equações diferenciais, que a gente sempre vai manipular de alguma maneira e depois integrar dos dois lados a equação e aí encontrar a solução, encontrar y. Tá? Então a gente sempre vai seguir este caminho. Bom, mas como a gente viu anteriormente, existem infinitas soluções. Mas e se a gente quer um problema prático, a gente quer encontrar só uma única solução, né? A gente não quer infinitas, a gente quer resolver um problema prático e a gente quer ter uma solução para tomar uma decisão. A gente não pode ter infinitas. Então, o que seleciona uma das funções possíveis, uma das curvas possíveis, é informar um ponto que é conhecido da função, o objetivo da função que a gente quer encontrar. Como assim? Neste gráfico, nós temos aqui, não todas as possíveis, né, mas algumas possíveis, mas, por exemplo, se a gente informar um dos valores desta curva em verde, por exemplo, este ponto aqui no t igual a 0 e y igual a aproximadamente 2, ou por y igual a 2, nós encontramos uma única curva, que é essa que passa exatamente nesse ponto específico. Eu não vou encontrar nem essa de baixo, nem as demais de baixo e nem as demais de cima. Se eu fornecer um ponto, eu vou encontrar
a que passa exatamente nesse ponto. E aí o problema passa a ter uma solução única. E quando a gente estiver nessa situação, nós estamos na situação de um problema de valor inicial. Então, que equação seria essa? Então, se a gente tem a nossa equação diferencial de primeira ordem y' igual a y, com a informação de que no t igual a zero, o y vale y0, então nós vamos ter a seguinte situação. A solução que nós encontramos pela tentativa número 2 foi a seguinte função: y de t igual a uma constante c que multiplica exponencial de t. Quando a gente tem a informação que y de 0 é igual a y0, ou seja, uma constante, aqui pode ser uma constante, pode ser y2, y3, qualquer constante. Quando a gente tem essa informação, então quando a gente substituir t igual a 0 na função, nós vamos ter que y de 0 é igual a constante que multiplica e elevado a 0. Mas e elevado a 0 é 1, então vai dar c. Ora, mas quem é y de 0? É y subíndice 0. Então, isto implica que c é igual a y subíndice 0, ou seja, é a constante que foi fornecida aqui, que graficamente é um ponto no plano yt. E aí, então, substituindo agora na função obtida da equação, né, então nós vamos ter que y de t igual a y0 e elevado a t. E esse y de 0 pode ser qualquer número real, e contanto que mantenha a equação verdadeira, não pode ser, ou seja, tem que ser valores que estão dentro do domínio de x e de t, de y e de t. Então, a equação tem que estar bem definida nesses pontos. Tendo isso, ou seja, não tem nenhuma divisão por zero, não tem nenhuma raiz negativa, então aí a gente consegue encontrar esse valor único. Então, por exemplo, se y0, se nós tivéssemos o ponto y de 0 igual a 2, nós vamos encontrar y de t igual a 2 vezes exponencial de t. E quando for o t zero, o y passa exatamente no ponto 2. Por exemplo, é o caso deste gráfico em verde. Aqui passa exatamente no t0, y2. Bom, vamos a um outro exemplo. Na equação y' igual a y menos 3. E vamos focar no primeiro quadrante, ou seja, para y maior ou igual que 0 e t maior ou igual que 0. Bom, antes de sair resolvendo, a gente pode analisar todas as inclinações das retas tangentes possíveis, né? Das retas tangentes definidas aí no primeiro quadrante. E a gente tem como saber isso? Tem, porque a equação diferencial ordinária de primeira ordem nos fornece isso, todas as inclinações de reta tangente. Né? Então, para qualquer valor de t, se a gente fixar um y igual a 0, nós
se a gente fixar y igual a zero e variar o t de zero crescente, aí para qualquer, por exemplo, até 5, até 10, até 20, a gente consegue ver todas as inclinações da reta, de reta tangente vão ter inclinação de menos 3. Então, se a gente tiver aqui o plano YT, em y igual a zero, para qualquer valor de t, as inclinações sempre vão ser negativas, ou seja, sempre vão ser retas decrescentes de inclinação 3, por exemplo, assim. Se y for 1, o que vai acontecer? As inclinações vão ser menos 2, então vai ficar um pouquinho menos inclinado essa reta. Se for 2, vai ser menos 1. Então vamos supor que aqui no 2, no y igual a 2, as inclinações vão ser 1, então menos 1. Então vai ser retas assim. E o que acontece com em y igual a zero? Essas inclinações vão ser zero, ou seja, em 3 vão ser retas são todas retas na horizontal. Se a gente pegar acima de 4, ou se y igual a 4, vai dar uma inclinação 1. Então, aí vão ser retas crescentes de inclinação 1, aqui em y igual a 4. Então, este é o campo de direção. E sabendo a inclinação das retas tangentes, então a gente vê que o perfil das soluções possíveis são assim. Aqui é retinho e aqui é crescente. Tá? Ou seja, dessa forma aqui. Por exemplo, este daqui. Então, nós vamos ter aqui as inclinações das retas tangentes. Aqui com y, aqui não está aqui está indo de menos 10 até 10, né? Mas a gente poderia focar de 0 no primeiro quadrante. Então, esse daqui é o do primeiro quadrante. Então, aqui estamos as inclinações da reta tangente. Em 3, a inclinação 0. De 0 até 3, é inclinação de reta tangente. Aqui está ao contrário esse problema, né? Aqui está... Deixa eu trocar aqui que está ao contrário. Y menos 3. Agora sim. Nós estamos aqui com... para a equação y' igual a y menos 3, aqui em 3 nós temos a inclinação 0, de 0 até 3 inclinação negativa e de 3 para cima inclinação positiva. Então essas aqui são todas as inclinações. Se a gente quiser ver como que tá as funções, né, possíveis, são todas essas daqui. Se a gente clicar em um dos
valores aqui dos pontos x, y, nós temos as possíveis. Então, é na linha do que a gente desenhou no slide. Aqui. E quando a gente tem y' igual a zero, que nesse caso, se a gente põe y' igual a zero, se a gente iguala a equação a zero, e aí a gente tem y igual a 3, essa daqui é a solução de equilíbrio, ou seja, é quando a derivada é zero. Então, para este exemplo, nós já vimos que a solução de equilíbrio é quando o y é igual a 3 e o campo de direção é esse daqui sem essas linhas vermelhas, que é a trajetória ou a solução aí obtida analisando a inclinação das retas tangentes. Mas como seria a solução dessa equação? Bom, de uma forma geral, ela é y' igual a y menos b. Então, pela primeira tentativa, pensar que derivada de função resulta essa, bom, poderia pensar, mas nós já vamos direto ali pela tentativa 2, né? Ou seja, nós vamos passar dividindo o lado direito e aí a gente vai ficar com a expressão y' dividido por a y menos b igual a 1. Nós vamos pôr o a em evidência e passar multiplicando. Então, nós vamos ficar com y' dividido por y menos b sobre a, colocando o a em evidência e multiplicando. Então, vai ficar a equação dessa forma, y' dividido por y menos b sobre a. E como esse daqui é uma constante, ele não altera. Esse daqui também é um ln. Ele é a derivada do módulo do ln de y menos b sobre a. Que é igual a a. Integrando dos dois lados, nós vamos ficar com ln, né, módulo do ln do módulo de y menos b sobre a, igual a a vezes t mais uma constante de integração. Então, integrando dos dois lados com relação a t. Então, aqui o resultado dá este. E aplicando a exponencial de ambos os lados, nós vamos ficar com o módulo de y menos b sobre a, mas como a gente quer no primeiro quadrante, o primeiro quadrante é positivo, então nós vamos deixar y, a gente vai pegar só a parte positiva do módulo. Então, y menos b sobre a igual uma constante que multiplica exponencial de t. Aqui, a vezes t, exponencial de a vezes t. E passando o y para o outro, o menos b sobre a para o outro lado, deixando o y isolado, então a solução é y de t
igual a B sobre A mais C, que multiplica E elevado a vezes T. E dando informações de quem é A, quem é B, nós conseguimos encontrar, né, a solução, né? Substituir o valor de A, substituir o valor de B, e aí a gente tem, né, uma expressão. Mas aqui A e B são constantes. Então temos a solução. Por exemplo, y' igual a 3 menos y, né? Então, nesse caso, nós temos a solução de equilíbrio se a gente substituir y' por zero na equação. Então, nós temos o ponto de equilíbrio y igual a 3. E aí nós podemos substituir, vou fazer o campo de direção. Campo de direção para y entre 0 e 3 é crescente. Para y maior que 3, as inclinações são decrescentes. Então, o campo de direção vai ser algo do tipo em 3, inclinação 0, maior que 3, decrescente, entre 0 e 3, crescente as inclinações. Ou seja, vai ser 3 menos y. Vai ser desta forma. E se a gente escolher o ponto para t igual a 0 e y igual a 4, nós vamos selecionar exatamente uma solução, uma única solução. Então, nesse caso, B neste caso, B é menos 3. A é igual a menos 1. Então, nós teremos B sobre A mais constante de integração exponencial de AT. Então, a solução seria 3 mais exponencial, 3 mais C vezes a exponencial de A elevado a T. Quando a gente substitui a condição inicial, o y de 0 igual a 4, o t aqui fica 0, então aqui a exponencial dá 1, então vai ficar 3 mais c igual, e nesse caso o y é 4. Então, substituindo a condição inicial, nós vamos ter que, nesse caso, a constante de integração ela é 1. Então, aí temos 3 mais a solução única, 3 mais C1, né? 1. E
elevado a A, esqueci, o valor de A é menos 1, aqui, A é menos 1, então essa é a solução do PVI, do problema de valor inicial. Mas e se a gente tiver equações desse tipo? Tipo y' igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. Como resolver analiticamente? Como encontrar y? Ou y' igual a y vezes cosseno de t. Então, para isso, nós vamos ter técnicas, que a primeira técnica é método separável e a segunda técnica é o método fator integrante.